Põe as mãos no seu coração. Santo Espírito de Deus, Pai, em reverência total à presença soberana do Teu Santo Espírito. Estamos aqui agora para Te ouvir, Senhor. Tua palavra diz: Deus habita entre os louvores de Israel. Soberano Deus, Deus habita entre os louvores do Seu povo, da Sua igreja, dos Seus filhos. Senhor nosso Deus, Tua presença é maravilhosa. Dá o alívio à alma, despedaça e quebra as cadeias. Dá o refrigério, Senhor. O conforto e paz ao coração. E agora a Tua palavra, Senhor, nosso Deus, o verdadeiro alimento, o pão vivo que desceu do céu. Nosso Deus, muito obrigada por tudo. Diante do quadro que o mundo apresenta, Senhor, como é feliz quem habita no Teu esconderijo, quem se esconde e se aninha verdadeiramente à sombra das Tuas asas. Nosso Deus, Santo Espírito de Deus, Pai, o Senhor encontre o nosso coração preparado, pois estamos aqui, Senhor, um reconhecimento das grandezas do Senhor, como o Senhor tem cuidado de nós. E reconhecemos que tudo pela Tua palavra, Senhor. Como o Senhor diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então fale conosco, Senhor. Nosso Deus, em nome de Jesus. E agradecemos, Senhor. Não há honra maior, não há privilégio maior que ter o Senhor, o Deus da criação, como nosso Pai. Jesus Cristo como Senhor soberano e como Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus diz: somos amigos. Jesus diz: já não vos chamarei servos, porque o servo, o empregado, não sabe o que faz o seu Senhor. O Senhor não confidencia aos servos, mas o Pai aos filhos amados. E os filhos confiam no Pai. Nosso Deus, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, povo de Deus. Amém, Jesus. Todo cristão precisa ser batizado no Espírito Santo. Temos essa consciência, irmãos? É aquilo que o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, diz, né? De vez em quando, antes de iniciar o estudo, ou o culto, a mensagem, eu gosto de lembrar aquela parte. Acho importantíssimo. Dá uma olhadinha comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 2. Muito, muito importante esse entendimento, esse conhecimento. Antes de iniciarmos o nosso estudo, no capítulo 2, versículo 14. É muito bom lembrar isso. Então, o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, esclarece aqui o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Isso é uma realidade, irmãos. Olha, eu comentei semana passada, domingo falei um pouquinho, e como hoje, né, quarta, culto de membros, escola bíblica. Olha só, a pessoa natural é a pessoa que ainda não age pelo Espírito de Deus, que ainda não tem o entendimento, a revelação da palavra. Então, todo mundo que nasce, não é? Da natureza terrena, de um pai e de uma mãe. Então, a natureza humana. E prevalece, então, antes de encontrar Jesus, infelizmente, a falta do entendimento das coisas espirituais, é claro. Então, o Espírito Santo aqui, o apóstolo Paulo disse: o homem natural, a pessoa sem Jesus. Porque quando encontra, aceita Jesus, descobre o sacrifício do Calvário, que Jesus Cristo é a palavra escrita, é a palavra de Deus, que o Espírito Santo se faz presente. Então, quando começa a entender as coisas espirituais, sai do natural para o espiritual. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Eu digo, quem vai entender, né, o Espírito buscando o Espírito de Deus?
reverência à presença de Deus, adoração, postura de adoradores, prazer em estar diante de Deus, prazer em orar, grande prazer em ouvir a palavra de Deus, em entender, em ter comunhão com Deus, Deus invisível. Então, para a pessoa natural, isso é loucura. É bom atentar bem para isso, irmãos, porque muita gente entra nas igrejas a título de participar de um momento religioso. Isso atrapalha, não é isso. A igreja se reúne diante do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, então, recebe louvor, adoração, porque ele sonda o coração. E ali ele renova, ele preenche, ele sacia. Quem esteve aqui segunda-feira à noite? Vocês viram aquela jovem? Eu perguntei à menina, como é que você está agora? Ela teve uma reação espiritual seríssima. O espírito maligno queria levá-la correndo lá para a rua, para fora. Paralisamos a ação em nome de Jesus. E eu perguntei, como é que você está? Ela disse, eu estou em paz agora, eu estou bem. Mas como é que você estava? Eu estava com depressão. Disse, agora eu estou em paz. Então, o estado de espírito mudou completamente, porque o poder de Deus operou e aquela força maligna foi retirada. Então, o homem natural ele não compreende isso. Na mesma segunda-feira, agora, um moço aceitando a Jesus aqui, o espírito imundo não queria que ele aceitasse, manifestou. E não queria que ele aceitasse de jeito nenhum. Não pode impedir porque prevalece o querer da pessoa, o livre-arbítrio. Quando o coração se abre, a pessoa recebe instantaneamente, mesmo instante, literalmente, simultaneamente, o poder de Deus começa a operar. Então isso é sobrenatural. A mesma coisa, irmãos, é o alimento da palavra. Quantas vezes a gente ouve uma palavra, ou lê e relê, e sente a necessidade daquela palavra como alimento, como uma arma espiritual que precisa estar preparada dentro de nós para qualquer momento. A pessoa natural não vai entender isso, vai entender uma igreja de mãos erguidas ao céu, louvando, cantando, adorando. Claro que não vai entender. Então é preciso, não é, que vamos dizer, se enfrente essa situação. Às vezes uma pessoa se converte, a família solta a língua, como a gente diz aí no populês, cai de pau em cima. E você está esquisito, só quer saber de igreja, você só quer saber de Bíblia. A pessoa não vai entender porque ela é natural, irmãos. A pessoa natural também não entende o poder de cura, milagre, poder de libertação, manifestação demoníaca, unção que desce, fogo do céu. Não vai entender nada disso. Como se entende isso? Quando se abre o coração para receber a palavra de Deus. Então, esse momento de preparação, tá? É preciso ser uma pessoa simples de coração aberto para receber. Nessa mesma parte aqui, se você voltar um pouquinho no capítulo 1, o Espírito Santo diz que Deus não escolhe muita gente famosa ou muito sábia, porque essas pessoas normalmente deixam a simplicidade. Então vai comigo, ó, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Quem lê comigo? Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Olha aí. Às vezes, o conhecimento científico, o conhecimento natural, que é muito importante aqui nessa terra, mas a pessoa se atrapalha um pouquinho e não abre o coração para essa simplicidade, para receber o que está escrito, o que diz a palavra de Deus. Eu lembro há muitos anos atrás que eu enviei 2 obreiros que se prepararam espiritualmente, buscaram o poder de Deus, vamos colocar a mão e Deus vai operar. E eu disse para eles, ó, o moço que vocês 2 vão visitar, ele tem leucemia, está com leucemia, segundo os médicos, ele não vai amanhecer o dia. Mas falem a palavra no ouvido dele, porque a palavra é viva e eficaz. Isso é loucura. Eu disse, a palavra penetra no espírito. Se ele tiver vontade de viver um pouquinho, o espírito recebe. E foram e fizeram o que foi dito.
E pregaram lá, falaram da queda de Adão rapidamente, o moço era de Jesus, não entendia nada, mas estava praticamente morto, da cor de barro. E a olhos humanos estava apagado. Mas eles falaram a palavra no ouvido dele. Falaram do sacrifício de Jesus, o quanto Jesus sofreu em favor de cada ser humano. Então ele morre para nos dar vida e garantir a vida eterna, mas ele tem prazer que se viva nesta terra com o seu poder, com o seu Santo Espírito. Foram embora, depois de 3 horas, o médico até disse, pode ficar. Aí foi a enfermeira responsável. Disse, ó, o médico já passou aqui e disse, ó, não passa dessa noite. Você tem uns 20 e poucos anos. Não passa dessa noite. Estava da cor de terra. E deixou-os à vontade. Podem ficar aí à vontade. Falaram a palavra no ouvido, mas falaram do sacrifício de Jesus, ó, lá no Calvário, cada chicotada foi por você, por causa dos nossos pecados. Aquele sangue derramado foi para lavar os nossos pecados. Foi para quê? Para você morrer? Não, para ter vida. E foi. No final, botaram a mão na cabeça, repreenderam o espírito da morte, não aconteceu nada e foram embora. Simplesmente não aconteceu nada. 3 horas da madrugada, o homem acorda, senta na cama e a cor vai voltando ao normal, vai desinchando todo e no dia seguinte ninguém entendeu nada. E esse homem foi alvo de estudos e ninguém entendeu nada. E a medula dele estava toda destruída e voltou ao normal. Agora eu vou pedir para você ler de novo aqui o 2,14. Você pode ler comigo? Vai, lê comigo. 2,14, vai. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem. Parece loucura. Você fala isso para algumas pessoas fazem até cara de muxoxo, assim, tipo, sabe, sabe, assim, de ironia. Tá bom, vai que eu acredito nisso, tá bom. Pensa que eu sou bobo, vai. Então, irmãos, é uma realidade, tá? Essa é a triste realidade. Uma das coisas que me chamou muita atenção esse rapaz de segunda-feira foi que ele disse, ó, é o primeiro culto que eu participo na história da minha vida e eu não entrei numa igreja antes, porque eu vi tanta coisa a respeito de evangélico, de crente. Falei, tá vendo? Olha aí, as pessoas não pensam no testemunho, não pensam quando dão lugar à carne, ao diabo, e aí depois impede as pessoas de entrar. Jesus falou sobre isso. Mas enfim, ele disse, ó, ai daquele por quem o escândalo é necessário. Mas a gente não entende isso. Mas ai daquele por quem o escândalo vem. Porque impedem as pessoas de entrar na presença de Deus, de aceitarem a Jesus. Isso é uma realidade, irmãos. E o diabo se aproveita demais, meu irmão. O diabo se aproveita demais. Bom, vamos então. Durante 4 semanas nós falamos sobre a importância, não é? O jejum. Que no Novo Testamento, não é? Quase não é reconhecido, alguns até praticam e alguns até exageram, mas muita gente, não, Novo Testamento, sou da graça, não tem nada disso, Jesus já fez tudo. E nós dissemos que jejum sem oração é passar fome. E é a realidade, jejum sem oração é passar fome. Porque Deus não vai ficar mais rico, mais poderoso, é menos rico com o nosso jejum. O jejum não é negócio com Deus, não é pagamento de bênçãos, é entendimento. Então o jejum, ele quebra a força da carne, né? Você quebra a força da carne para que o espírito, o interior, fique bem ligado ao Espírito Santo. É incrível, mas o nosso espírito fica mais fortalecido quando a carne não está prevalecendo. Muito bem. Então o jejum sem oração ou sem orações é passar fome, é perda de tempo. Hoje nós vamos contemplar as orações que acompanham o jejum. Só fazendo lembrar, lembram quando Jesus expulsou o demônio do menino epilético? Do jovem epilético? Então, o pai do garoto reclamou que os discípulos de Jesus não puderam expulsar o demônio. E Jesus, então, está com o garoto manifestado, ou seja, uma crise violenta, no chão, caído no chão, se agitando, todo agitado, se batendo, aquela coisa, né? Muito bem. Bem não, nada bem. E havia até uma disputa de um grupo contra os discípulos de Jesus, sai ou não sai, ele vai sair, não vai sair, tal. E Jesus não teve pressa, porque quando Jesus está presente, ele está no controle de tudo. Então Jesus vira para o pai e pergunta, há quanto tempo acontece isso?
Ou seja, volta no tempo e vê quando foi a primeira crise. Quando foi que ele teve essa primeira agitação? Então, quando o pai volta, o pai chora e em lágrimas pede ajuda a Jesus, porque ele reconhece que houve algum motivo, alguma razão pela qual aquele espírito possuía o seu filho. Jesus, então, vira-se para o garoto, repreende, expulsa o demônio. Parece que o garoto piora, a olhos humanos, nada disso. Tudo está no controle de Jesus. Todo mundo começa a berrar, a gritar lá na disputa, né? Tá morto, tá vendo? Só piorou a situação, não fez nada aí. O garoto tá morto. E Jesus simplesmente pegou o garoto pela mão e levantou o garoto. Então ele estava vivo, tudo sob controle. E Jesus entrega o garoto para o pai. Vão para casa e os discípulos viram para Jesus e perguntam: Mestre, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Foi quando Jesus disse: esta casta, ela não pode sair com coisa alguma. Ou seja, não tem nada que possa tirar. A não ser, o que ele disse? Jejum e oração. Jesus não usou somente o jejum e não usou somente a oração. Porque há demônios, irmãos, que são, olha, muito espertos. E enganam feio. Às vezes um espírito de enfermidade engana uma pessoa sábia. Sábia na ciência. Sábia no conhecimento científico, humano. Mas a Jesus nenhum espírito engana. Então, o jejum, quebrando a força da carne, ele faz com que o espírito, nosso espírito, entre como que em sintonia com o Espírito Santo. Quando há, é claro, não é? O entendimento, a consciência do que é o jejum. Quebrar a força da carne para buscar a Deus. E vamos buscar a Deus em jejum. O jejum é um sacrifício. Então tem de haver um propósito. Exatamente. Um propósito. Eu digo que todo novo convertido deve pedir orientação, tá? Para não sair aí, deixa de comer e de repente não ora, ou faz aquela oração chorosa, cheia de culpas e de aquela, Deus tem misericórdia de mim, Deus tem misericórdia de mim, e fica meia hora, Deus tem misericórdia de mim. Deus disse: eu já tive, meu filho, eu já mandei meu filho na cruz por você. Oh, Deus me ajuda, Deus me ajuda, eu estou aqui pronto para te ajudar. O que você pede? O que eu te prometi? Vamos lá, você é meu filho, vamos lá, assume aí. Então o entendimento é tudo, irmãos. Eu não poderia deixar de trazer, como estou trazendo hoje, tá? O jejum e as orações, porque não foi apenas uma oração e não foi um dia. O estado do povo de Deus, dos familiares, irmãos judeus e amigos de Neemias, era um estado de grande destruição. Eles estavam debaixo de um jugo triste, de vergonha, de humilhação. Território invadido, perderam tudo, foram à miséria total. Não tinham mais como se reerguer, não tinha quem os ajudasse. Estiveram muito tempo contra a palavra de Deus, a mão de Deus se retirou, e agora? Então, o Neemias recebe a visita de alguns dos seus. Quando a Bíblia fala de irmãos, fala mais, né, dos seus compatriotas, amigos judeus, mas também familiares ele tinha lá. E quando ele ouve as notícias do seu povo e da sua terra, isso é um choque no coração dele. Então nós precisamos rever essa parte para entrarmos nas orações sobre o jejum. Vamos lá? Neemias. Então, logo no capítulo 1, só revendo, tá? Para darmos continuidade e avançarmos. Livro de Neemias, capítulo 1. Então, o título é Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. Então, vamos. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º,
Estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Dá uma paradinha. Pode imaginar uma notícia dessa? Olha, irmãos, a pessoa que tem um pouquinho de um sentimento de amor ao seu próximo, e tem a consciência, né, de valores, obviamente. A pessoa ouvir falar que um parente está em miséria total, que perdeu tudo, que está envergonhado, que está endividado, que está destruído, está até doente. Isso é terrível demais. Tem que fazer alguma coisa por eles. Mas não era um, nem eram dois, era uma cidade inteira. Todo o povo foi atingido. Toda uma população, todo o povo, toda Jerusalém e as terras, o território de Judá, todo. Todo o território do povo judeu foi atingido. Os mais nobres, os reis levavam para serem seus serviçais. Aqueles outros que eram considerados pobretões, a chamada plebe, como eles falavam, eles largavam por lá, mas debaixo do comando de soldados que estavam lá ferrenhamente para que eles fossem apenas seus serviçais. Então, o Estado, eles que eram senhores da terra, que eram os donos, que andavam de cabeça erguida, terrível demais. E o Neemias, irmãos, ele é extremamente humano, ele é um homem de Deus, temente a Deus, mas ele ama o seu próximo. Ele ama a sua terra, ele ama a sua família. Ele escuta essa notícia e ele fica arrasado. Então ele recebe um choque no seu coração. É o versículo 4 que diz então: e sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. É esse pedacinho que nós vamos atentar agora para darmos continuidade. Que alguém pensou, a pastora está relendo tudo de semana passada. Não. Olha só. Então, resumindo tudo, o Estado é terrível demais. Ele recebe um choque muito violento. Ele ama a sua pátria, ele ama a sua terra, ele ama o seu povo. Ele é um judeu assumido. Ele é judeu, da linhagem consanguínea lá de Abraão. Mas ele ama seu povo, sua terra. Não é como muita gente que diz, eu sou evangélico, mas se puder, dá uma camuflada e esconde que é de Jesus. Enfim. E então, irmãos, aí ele diz, a primeira providência dele, ele disse, eu estive jejuando, foi o começo. Ele precisa buscar uma direção de Deus para saber o que fazer. Primeiro, ele não é livre. Embora ele tenha alcançado um relativo conforto nesse reino, sim, porque um copeiro do rei, um judeu, copeiro de um rei, de um povo que invade terras, que não leva nada em conta. Reino de Babilônia, desde Nabucodonosor. Então, os reis eram sucessórios. E ele pega o rei Artaxerxes. E então, o rei ganha uma confiança tão grande nesse judeu, chamado Neemias, que investe nele para ele ser o seu copeiro. Caramba, a gente sabe, os reis desse tempo, irmãos, eles tinham pavor de serem assassinados, principalmente envenenados. Se entrasse alguém lá, um espião, entrasse no reino, vamos dizer assim, disfarçadamente, como se fosse servo dele, botava lá uma porcaria na bebida dele, tanto que você vê que, você vai ver, antes dele dar o vinho para o rei, ele bebe, porque era assim que funcionava, ou exprimia as uvas na cara do rei, ou ele tinha que beber a bebida para depois o rei beber. Se está envenenado, tu morre primeiro.
E eu estou seguro que eu não vou. Isso é sério, irmãos. Para ele alcançar essa posição de copeiro, que era um cargo de total confiança de um rei que não era amigo do povo judeu, só pelo Espírito de Deus. Então você vê que Neemias era um homem tão chegado a Deus que Deus o favoreceu para ele não viver naquele reino estrangeiro como um escravo. Por onde ele começa, quando ele ouve a péssima notícia, que ele quer ajudar o seu povo, ele quer reconstruir aquela cidade, mas ele é um copeiro. Seria um escravo. Estava num relativo conforto, mas ele não tinha nada. O que ele tem? Observa como ele vai a Deus. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eu disse que seria bom se lessem a oração de Neemias em casa, que começa no versículo 5 e vem até o 11. Aí, quando chega no capítulo 2, já se passaram alguns dias, Neemias já fez alguns jejuns e já tem orado a Deus um tempo suficiente para que ele tenha no coração uma confiança, mas ainda não pode se dizer 100% de que vou ter sucesso, vou conseguir tudo, sou um copeiro, não tenho nada e vou reconstruir os muros de Jerusalém. Não foi assim. Ele está buscando de Deus como fazer. Então ele está buscando dentro do seu coração como ele vai agir daqui por diante. Sabendo dessa notícia, porque muita gente, quando ouve uma notícia pesada, ameaçadora, dramática, logo elabora um plano, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e cá entre nós um populesco acaba quebrando a cara, muitas vezes. A coisa era grande demais, era uma cidade. Jerusalém, então, a menina dos olhos de Deus, do povo judeu, e as cidades da Judéia. Ele vai servir ao rei naturalmente, ele está lá servindo ao rei, mas pensando no seu povo e pensando na sua terra. Observa isso. Então entra o capítulo 2. Título: Artaxerxes permite a Neemias ir a Jerusalém e edificar os muros. Capítulo 2. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei. Na paradinha? Neemias, judeu, servindo ao rei, que não é judeu, que não é o rei de Israel. Bom, então vou voltar no versículo 1. Então sucedeu no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que estás triste? Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito e em grande maneira. A paradinha aqui. Onde um rei, irmãos, onde o Putin tendo um serviçal ucraniano, meu filho, você está dodói? Estou só tentando fazer você entender. Como é que o rei vai perceber que Neemias está triste? Neemias é seu serviçal, irmãos. Observe, faz alguns dias que Neemias vem jejuando. Então, irmãos, ele foi buscar de Deus o cumprimento de promessas que Deus havia feito lá nos tempos de Moisés. Vai dizer: Deus, o Senhor lembra? O Senhor lembra? Teu povo pecaria e o Senhor os espalharia pelo mundo afora, eles perderiam sua terra, viveriam estrangeiros aí, sem destino. Mas eles se arrependeriam e o Senhor os traria de volta. Ou seja, o teu amor se estende para eles. O Senhor os ama. A oração de Neemias, eu pedi para você ler em casa. Agora o Neemias,
ele está ali nesse reino. Ele não tem como fugir dali não, irmãos. Ele não pode sair dali correndo. Ele precisa de direção de Deus. Olha aí, o que dissemos sobre jejum? Propósito. Então ele tem um propósito de restaurar aquela terra. Mas ele é um copeiro, o que ele tem? De onde ele vai tirar? Como é que ele vai conseguir liberdade se ele é um cativo, exilado da sua terra? Como ele vai conseguir isso? Aí entra o poder soberano, sobrenatural de Deus para os impossíveis. É isso que ele está buscando em jejum e oração, irmãos. Jejum e oração sério é quando a pessoa não sabe o que fazer. É quando não tem de onde tirar. É quando está completamente perdido e sem direção. Claro que pode fazer jejum, irmãos, quando tudo vai bem, para ter comunhão com o Espírito Santo. Mas não é nada agradável ficar fazendo jejum, e ora. Caramba, é melhor louvar e adorar, se alegrar com a palavra, com as grandezas de Deus. Só que o caso aqui, meu irmão, é gravíssimo. E não há saída, não há o que fazer. Então, Neemias é um judeu que está no reino do povo, que invadiu Jerusalém há anos atrás, que destruiu tudo. E ele está, e Deus toca o coração do rei. Por que está triste, Neemias? Pelo amor de Deus, para pensar nisso, irmãos. Por que você está triste, meu filho? Aí ele vai falar. Por quê? Porque ele está cheio do Espírito Santo para colocar diante do rei o que Deus quer que ele coloque. Versículo 3. E disse ao rei: viva o rei para sempre! Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Versículo 4. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Esse versículo, irmãos, é muito, muito interessante. Você está pensando que quando o rei, ele está servindo o rei, ele está servindo o vinho, está servindo a comida do rei, as frutas do rei. Ele é o copeiro, mas que atende diretamente ao rei. Tá bom. Olha só, o rei vira para ele: o que você me pede, meu filho? O que me pedes agora? Pensa nisso. Pelo Espírito de Deus, pelas orações de Neemias, o Espírito de Deus está começando a trabalhar no rei, que é a porta pela qual Neemias tem que passar para a liberdade. Neemias não está barganhando com o rei, não está negociando com o rei, não está bajulando o rei. Observa com carinho. Neemias está cumprindo o trabalho dele, só manteve a tristeza e foi sincero, não fingiu nada. E Deus toca o rei para observar o Neemias e faz a pergunta: e agora, o que você me pede, meu filho? Ele vai e ora. Você acha que ele virou para o rei? Ô rei, o senhor espera a minha resposta? Eu vou orar ao meu Deus. E ora ali, ou então disse: rei, o senhor espera um pouquinho que eu vou ali orar ao meu Deus para saber o que eu vou pedir? Claro que não. Ele está diante do rei. Ele não pode desviar os olhos do rei. O rei ali era a autoridade máxima. Se estendesse a mão para beneficiar, amém. Se dissesse que se mandasse matar, tinha autoridade para isso. Neemias está com os olhos nele. Mas o espírito de Neemias está tão ligado ao Espírito de Deus. Ele está tão envolvido no que o Espírito de Deus está dando direção a ele. E ele busca para cada palavra que ele vai falar com o rei. No mesmo... Neemias, o que você me pede? Ele olha para o rei. Você acha que ele pode esperar 5 minutos? Dizer: rei, por favor, espera 5 minutinhos, que eu vou ver com Deus o que eu vou pedir para o senhor. Você está vendo? Os jejuns anteriores e as orações que Neemias fez, as consagrações e as petições que ele colocou diante de Deus, agora ele precisa só daquele momento, uma direção naquele momento. O que você me pede?
claro que isso já estava vindo dentro dele. Mas ele diz, então orei. Ele não podia dizer uma palavra que mudasse o semblante do rei. Ele não poderia dizer uma palavra por conta própria. Ah, eu sou dos nobres, eu sou inteligente, eu sou... Não. Tem gente que às vezes, irmãos, vai para uma entrevista e vai com a sua expertise de conhecimento. Ah, ok. Do meu assunto eu entendo. Da minha profissão eu entendo. Pega alguém bem perspicaz, assim. Pega alguém que gosta... Vou abranger aqui, vamos lá, quem está chegando hoje. Joga uma casca de banana. Se perde. O Neemias está com os olhos no rei, mas o coração dele, a mente dele, estão ligados em Deus e no rei. Senhor, e das palavras. O que eu devo pedir a ele? Ou seja, o que eu posso pedir para ele? Porque o que ele vai pedir, meu irmão, não é coisa que um servo peça ao seu patrão. Um serviçal peça para um rei. Se ele não fosse favorecido por Deus, seria um escravo. E, no entanto, é o rei quem está dizendo o que você me pede. Esse é o sentido. Pode pedir. O que você está precisando? Exatamente isso. Onde existe isso, irmãos? Quando o Espírito de Deus entra, irmãos, quando o cristão busca uma comunhão com Deus séria para valer, isso aqui é prática, irmãos. O Espírito de Deus interage com ele para que ele seja favorecido. O filho, a filha, o cristão, a cristã, para que seja favorecido. Deus nunca vai ser contra o seu povo, a menos que o seu povo esteja contra ele. O que foi o caso da nação do povo. Durante muito tempo, o povo judeu, infelizmente, né, jogou a lei de Deus para trás e começou a fazer tudo o que queria, até imitando os povos vizinhos. Foi isso que fez com que eles ficassem sem a presença de Deus. Então, Neemias está com a cara, os olhos nos olhos do rei, e com a sua serenidade, sua tristeza, mas preparado espiritualmente. Então ele agora vai começar a fazer os pedidos. Versículo 5. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Dá uma paradinha. O Neemias, irmãos, ele tem um apanhado da realidade da sua terra, pelo que ele escutou de notícias. Mas ele não pôs os seus olhos para ver, nós vamos precisar de X quantidade de caibros, de X quantidade da madeira tal, de X quantidade disso, daquilo. Ele precisou do mover do Espírito Santo, porque ele não podia mentir para o rei. O rei tinha poder absoluto. Ele não podia inventar alguma coisa para o rei. O rei disse, me diz aí quanto tempo vai levar essa tua viagem, essa tua missão que você quer aí. Quanto tempo você vai para você voltar? Ele disse, Neemias disse que apontou um tempo. Vocês estão vendo, irmãos? Coisas que parecem assim, mas que precisam que o Espírito Santo dirija. Às vezes, numa relação de trabalho, irmãos, uma pessoa se quebra, porque ela não tem a direção de Deus. Às vezes o orgulho toma conta. Não, do meu negócio eu entendo, meu trabalho eu entendo. Não, olha o meu patrão, já sei o que ele vai falar. E não é bem assim, tarará, tarará, e se quebra. Às vezes é no casamento, irmãos. Às vezes é uma confiança tão grande, quando eu digo confiança, não digo confiança de confiar para fidelidade, para companheirismo, eu digo confiança naquilo que pode falar o que quiser, que o outro vai engolir tudo, e não é por aí. Às vezes um casal, numa conversa entre si, acaba ferindo, acaba falando coisas que aborrecem. Não tem que me pegar fita métrica para medir as palavras, mas precisa buscar no coração, para andar de acordo com Deus e andar na verdade. Então, o Neemias, ele aponta um tempo.
Ele só pode fazer isso pelo mover do Espírito Santo, irmãos. Pensa direitinho. Continuando aqui, versículo 7. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Dá uma paradinha. Passaporte. Ele precisava de passaporte, eram as cartas. Por quê? Irmãos, povo de Deus, o judeu era conhecido de longe, pela sua tipicidade, sua forma de vestir, de agir, de falar. Sua forma de vestir já fazia discernir de longe quem é quem. Então você imagina alguém olhar um judeu, todos os judeus ficaram debaixo do reino de Nabucodonosor e depois foram trocando os reis sucessórios. Então você imagina, é o mesmo que fugisse alguém de um presídio e está com a roupa do presídio atravessando, não é, um certo bairro, todo mundo olharia e diz, é um foragido. Isso é isso mesmo. Ele pede cartas para que ele possa passar livremente e chegar à sua terra. Ele é um judeu a serviço do reino, porque o rei, desde lá atrás, tomou aquele povo para si como escravos. Então pensa, olha como ele vai pelo Espírito de Deus. Primeiro ele jejua e ora para buscar de Deus o socorro, vai saber, ter certeza que a mão de Deus vai agir em todo o seu plano, em todo o seu empreendimento, em tudo que ele vai precisar. Você vê que ele ora para conversar com o rei, ele ora para aquilo que ele vai pedir ao rei. Quando prevalece o eu, irmãos, às vezes o cristão se quebra, sabe por quê? Porque Deus quer dirigir a vida de cada um dos seus filhos. E às vezes o cristão se atrapalha, achando naquilo que ele conhece e que ele sabe, ele não pede ajuda de Deus, ele não põe no altar de Deus. E aí muita gente se perde nisso. Então ele pede as cartas para ter passe livre. Tá? Aqui no versículo, vamos lá, de número 7. Agora o 8. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade. Dá uma paradinha, olha o que ele está pedindo, irmãos. Mas tudo isso ele já pediu a quem? Ele já pediu a quem? Ah, então primeiro se vai a quem? Primeiro se vai a quem? Pois é, irmãos, antes dele fazer esses pedidos ao rei, ele colocou esses pedidos no altar de Deus. Por que tanto cristão corre para os empréstimos? Porque não vai primeiro a Deus para Deus abrir as portas. Ele que sabe quem ele vai usar e a forma como ele vai dirigir e como ele vai suprir. Continuando. Eu estou no 8, hein? Então vamos lá. Eu vou repetir o 8. É muito importante, irmãos. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira, para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade, para a casa em que eu houver de entrar. Olha aí, ele não escondeu nada. Ele vai na luz e na verdade. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Porque ele jejuou e orou e pediu essas coisas todas, irmãos. Senhor, tudo que eu for precisar, eu sou um copeiro, não tenho nada. Mas o Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor é o dono do planeta, o dono da terra. O rei, aqui na terra, ele é absoluto, ele é soberano. Ele pensa que ele é, mas ele não sabe. Acima dele tem o Senhor. Então, se o Senhor operar, quem vai impedir? O Senhor pode incliná-lo, o Senhor vai fazer como o Senhor quiser. Senhor, eu quero reconstruir a cidade para o teu povo. É o cristão orando, Senhor, eu quero ganhar minha família para o Senhor, eu quero ver meu familiar livre daquelas drogas, o outro livre daquela bebida, e Deus vai dirigir, inspirar até nas orações, irmãos. Mas muito cristão não pede ajuda de Deus. Jejum e oração consagram o cristão. Jejuns e orações dão sensibilidade espiritual. Jejuns e orações com propósitos movem o braço de Deus. Deus vê que você quer o bem da sua vida. Você está jejuando e orando, você quer sensibilidade de Deus, você quer comunhão com Deus, você não quer errar, você não quer ficar sofrendo, você não quer deixar o diabo agir na tua vida, você quer ter visão espiritual, você quer vencer. Isso alegra o coração de Deus. Agora vai comigo, olha o versículo 9. Então vinha aos governadores da além do rio, e deles as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo o quê?
Gente, como pode, irmãos? Um copeiro, irmãos. Um copeiro num reino estrangeiro, cativo, como quase que um prisioneiro, quase. Olha, observa isso. Ele vai com uma comitiva, porque o rei está enviando. Ele vai com cartas nas mãos. Passe, passaporte, passe. Está lá, carteirinha e carteirada, está na mão dele. Ele tem, olha só, chefes do exército, chefes, ou seja, não eram soldados. O rei mandou oficiais, mandou os do alto escalão. Olha, o meu servo vai fazer um trabalho lá na terra dele. Eu quero que vocês o acompanhem para a segurança dele. Acompanhem, vão lá, vão lá. Tudo que ele precisar, vão lá, vocês vão lá junto com ele. Que ninguém toque nele. O Neemias de copeiro agora, irmãos, está no comando dos chefes do exército do rei e seus cavaleiros. Ele está no comando. Quem tem as cartas nas mãos é ele. Está dando para entender o que Deus faz? Observa, mas como foi que ele começou? Se humilhando diante de Deus e buscando socorro de Deus. Por que jejuns e orações? Para ter sensibilidade espiritual. Às vezes a pessoa quer reconstruir um casamento, irmãos, mas ela vai e bate de frente, continua batendo, arrogante, jogando na cara do outro o que fez, o que fazia, o que fez, o que fazia, e diz que quer reconstruir o casamento. Por que não vai com quebrantamento, com o mover do Espírito Santo, para saber o que falar, para realmente reconquistar, para um recomeço, para voltar como era, melhor do que era antes da primeira fase, mas não busca Deus. O jejum é muito importante com a oração, irmãos, para ser dirigido pelo Espírito de Deus e para que Deus tome a frente de tudo. Agora, vocês estão pensando que nisso tudo o diabo montou uma rede, tirou férias, foi lá para a Sibéria, não dá nem para botar rede, tanto frio. Mas o capeta foi lá para a Sibéria, está bem longe, não quer saber de Neemias. Toda pessoa, irmãos, toda, que procurar o bem-estar do seu próximo, fica na mira do diabo. Porque o diabo adora a gente que o ajude a destruir. Tem gente que é tão perversa que o diabo não tem pressa de destruir. Quando alguém pergunta, meu Deus, por que fulano é tão perverso? E sei lá, parece que é todo protegido. Não, é que o diabo diz, aquele é meu amigo, é meu aliado, aquele ali é a minha melhor arma. Eu vou cuidar dele, bem dele. Ele me ajuda. Que isso, pastora? Vou mostrar para vocês. Neemias vai encontrar agora os adversários, porque o diabo vai tentar, ele vai conseguir tudo, mas o diabo não deixa de tentar. Versículo 10. O que ouvindo Sambalat o Horonita e Tobias o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Agora vamos alegrar o nosso coração, porque quem faz o bem e deseja o bem, a esposa que ama o seu marido e quer vê-lo bem, o marido que ama a sua mulher quer vê-la bem, os pais que dirigem seus filhos, sua casa, na palavra de Deus, com amor, mas ali dentro da boa ordem. Caramba, alegra o coração de Deus. Mas o diabo fica desesperado, o bicho fica uma pilha. Ah, eu vou acabar com fulano. Essa família dá testemunho. O negócio é destruir tudo. Aí Deus olha e diz, operando eu? Neemias conseguiu tudo. Depois você vai ver, dá continuidade, observa. Um copeiro sem nada na vida, mas tendo tudo, porque teve uma comunhão íntima tremenda com Deus, o dono de tudo. Ele conseguiu tudo, sem nada, tudo chegou às mãos dele, e foi um copeiro quem reconstruiu as muralhas e os portões de Jerusalém. Glória a Deus, obrigada Jesus.